Olá, boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. De onde vocês são? Queria saber de onde vocês são. Boa noite, Beto, da cidade de Bastos, São Paulo. Ótimo. O Beto já me falou de onde ele é. Vocês são de onde? Diz pra mim de onde vocês são. De que lado desse cantão, desse Brasil imenso. Também quero saber se tem gente de fora do Brasil que está nos assistindo nesse webinário. Belo Horizonte, Arapongas, que bacana, Vila Velha, Florianópolis, São Bernardo do Campo, Santa Catarina, Curitiba, Florianópolis, Recife, Minas, que bacana, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Eita, país grande, gostoso, maravilhoso, gente de todo lado. Aquiraz, no Ceará, que lindo, Uerlânia, de Nova Serrana, sou de Nova Serrana, Curitiba, Santa Maria, Marília, quanta gente de BH, Cascavel, nossa, que legal, Espírito Santo, Brasília, muito bacana, gente, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que lindo, maravilha, Juiz de Fora. É uma alegria para mim imensa estar nesse nosso webinário. Nós que já estamos vivendo o Kids Coaching, a família Kids Coaching crescendo, muitas pessoas já atuando, utilizando em casa, aplicando em famílias, aplicando em escolas, tendo resultados incríveis. E a gente quer hoje compartilhar isso com vocês. Quem não me conhece e também quem me conhece, eu sou Márcia Belmiro. Eu sou Márcia Belmiro para os dois públicos, para quem me conhece e para quem não me conhece, ok? Sou Márcia Belmiro e sou psicóloga formada em administração de empresas, tenho diversas formações em coaching, várias formações de pós-graduação que a gente vai fazendo. A minha última foi de neurociências e foi quando eu conjuguei tudo isso aí da vida toda que brotou o método Kid Coaching. Tem aqui alguém que seja já um Kid Coach, que já está formado nessa turma primeira aí? Quem tiver de Kid Coach, eu já vi que tem Jaci. Quem mais que está aí que é Kid Coach? Diz eu para mim, por favor, só para eu saber quantos alunos Kid Coaches eu tenho hoje aqui no nosso webinário. Porque a gente já tem um grupo que tá assim bombando, gente, bombando. A Dariane tá danada. A Dariane deu uma entrevista outro dia numa TV em Cascavel, de onde ela é, e foi um sucesso. Nossa, a Dariane parecia assim, sabe, representante direta do método Kid Coach, com segurança, com assertividade. A Luciana também, a Jaci. Então são pessoas que estão aqui hoje que são alunas que já estão terminando a sua formação. Muito obrigada, pessoal, por terem chegado aí, e depois quem mais for chegando vai dizendo oi para nós. O Kids Coach, ele se sustenta assim em alguns princípios que são inerentes ao coaching. Alguns especificamente: o não julgamento, a autorresponsabilidade, foco no futuro, não tratamento, a gente não trata, a gente não lida com a disfuncionalidade, ou seja, a base do coaching ela foi utilizada dentro do Kids Coaching, que é a gente dar o entendimento de autorresponsabilidade para a criança, para a família, para a escola, a gente levar a ampliação de cenários, entendimento da realidade, onde a família se encontra, onde a escola se encontra, onde a criança se encontra e o que ela precisa fazer para chegar aonde ela quer. Isso tudo é o princípio do coach. Não trata, não substitui os profissionais da saúde, ou seja, se a criança tem uma disfuncionalidade, se ela tem um diagnóstico definido de TDAH, ela precisa ser tratada, cuidada por um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, um fonoaudiólogo, enfim, né? Um psicomotricista. Agora, existem alguns princípios que são do Kids Coaching que eu gosto muito de falar deles. Os pais, eu acredito verdadeiramente nisso. Os pais são os principais e os melhores coaches que um filho pode ter.
Então, quando a gente robustece os pais que estão tão angustiados, trabalham tantas horas, estão tantas horas fora de casa, leem tanto sobre como conduzir e na hora que vão colocar isso em prática, quando vão colocar isso em uso, parece que o negócio só dá certo lá no Google, sabe? Nas orientações que o Google fala, mas na hora que eu botar em prática não consegue fazer aquilo, aí se aborrece, se cansa, exaustos que já estão. Então o programa tem esse processo de orientar pais para que eles possam realmente ser os melhores coaches dos seus filhos. Trabalhar com o objetivo a ser alcançado pelo sistema familiar. Essa é uma outra diferença do coaching para o coaching infantil. O coaching você trabalha com o objetivo do indivíduo, só que a criança ela não é um indivíduo avulso, ela é um indivíduo que ainda é monitorado, ele é um indivíduo que ainda está tutelado. E assim precisa ser, porque criança precisa ser tutelada por um tempo até que ela tenha total condições de aos 18, 21 anos estar por conta própria pelos seus próprios pés e mãos e pelo seu próprio, sua própria vida. Então, esse tutelar dos pais, ele precisa ser entendido também como uma construção de um sistema familiar. E aí é muito interessante, gente, porque a criança, às vezes, né, alguns pais ou algumas escolas dizem assim: olha, meu filho tá com defeito, leva ele para casa, dá um jeito, resolve lá e me devolve ele bom. Ou alguns pais em algumas escolas dizem assim: olha, não veio com manual de ajuste, eu não sei como é que eu faço esse negócio, ele veio até bom, mas depois deu defeito, eu não sei o que faço. Isso não existe. Já passou, a garantia já passou, eu não sei o que eu faço. Para que eu devolvo? Como é que eu faço com isso tudo aí, né? Então, a questão é justamente lidar com a criança dentro desse sistema em que ninguém tem culpa, ninguém tem defeito, ninguém está errado. Eu digo isso muito para os meus alunos. A família, ela funciona do jeito que ela pôde funcionar. Então não tem pai errado, não tem pai que tá com defeito, não tem criança que está com defeito. A escola funciona do jeito que ela pôde funcionar. A intervenção do Kid Coach e do método é justamente para que esse funcionamento seja melhor. Esse funcionamento da rotina, do dia a dia, seja melhor. Por isso, foram desenvolvidos dentro do Kids Coach técnicas e ferramentas específicas para o universo infantil e para orientar pais e professores. O profissional Kid Coach, ele domina, ele precisa ter esse domínio e o programa traz um domínio grande, né, para a formação de desenvolvimento psíquico infantil. Precisa a pessoa que vai lidar com criança, porque diferente do coaching, que a pessoa tem o domínio do coaching, compreende um pouco sobre o comportamento humano e tal, mas no coaching infantil você precisa saber um pouco mais do que isso. Por isso eu fui lá na fonte da gestalterapia, da teoria cognitivo-comportamental, das neurociências, eu fui trazendo da psicanálise, principalmente a psicanálise sob o ponto de vista rastiano, porque o Rast trabalha muito o corpo e criança tem uma expansão corporal muito grande, então a gente precisa entender isso tudo e isso dá um preparo para o coaching, que é diferente, gente. A gente não precisa saber essas coisas para fazer coaching com adulto, mas com criança precisa. Significa, gente, enquanto pai e mãe, poder ter uma abordagem diferente do que a gente costuma ter. E a abordagem coaching fundamental, e aí eu volto aos princípios do coaching, é o não julgamento, a ampliação de cenário e entendimento por meio de boas perguntas e trabalhar com o futuro, o daqui para frente. Às vezes algumas famílias, e elas não fazem isso por mal, algumas escolas não fazem isso por mal porque acham que é dessa forma que elas podem ajudar, ficam buscando entender o porquê, a origem, a causa, e ficam rodando nesse motivo, e não tenho nenhuma dúvida que sempre há um motivo, uma razão, aliás, talvez muitas razões e causas para a criança estar agindo dessa ou daquela maneira. Mas no coaching isso não é relevante. No coaching a gente identifica, está acontecendo isso. E agora nós queremos ter o que no lugar disso? Para onde nós queremos caminhar?
E isso é libertador mesmo, porque quando você olha para isso, você não precisa ficar catando as causas para resolvê-las. Olha, sinceramente, em alguns casos, nos casos da psicopatologia, no caso de crianças que têm diagnósticos de patologia ou de psicopatologia, precisa sim se buscar a causa, mas o coaching ele não trabalha com a disfuncionalidade, o coaching trabalha com as situações de rotina do dia a dia. É o dever de casa que não faz, é a hora do banho que se transforma no inferno, é a comida que não come, é aquela hora que tem que sair para ir para casa da tia e enrola para se arrumar e aquilo se transforma numa birra, aquilo cria um problema na casa. Bom, eu não sei se isso já aconteceu na casa de quem tem filho. Na minha isso acontecia. Porque é muito importante que a gente esclareça aqui para a nossa audiência que o coaching infantil, ele diferente do coaching para executivos, que é onde a gente entende melhor. O coaching se aplica muito em executivos, aplica-se mais atualmente no life coaching, para a pessoa emagrecer, para a pessoa conseguir um emprego e tal. Diferente do coaching de adulto, o coaching infantil, ele não quer transformar a criança num mini adulto. Eu gosto muito de esclarecer isso. Não é para a gente transformar a criança num mini adulto, mas é para ela ser uma criança livre, hábil socialmente, assertiva, pronta para viver a vida dela dentro da realidade infantil dela. Eu costumo dizer que o melhor adulto de amanhã é a melhor criança na íntegra de hoje. Se você hoje realmente está preocupado em fazer uma ampliação de mentalidade, cara, você está destruindo a criança. Trabalhe com a criança para ela ser o melhor dela mesma, para que ela de fato esteja dentro daquela realidade que lhe é possível. Por isso, o método também busca e vai lá na base de Piaget, vai lá na base de Vygotsky, porque esses foram os clássicos que entenderam o desenvolvimento intelectual, cognitivo da criança. E tem todo um tempo de desenvoltura mesmo do próprio neocórtex, porque o límbico já nasce pronto, mas o neocórtex vai se desenvolvendo e só se desenvolve a pleno aos 21 anos. As funções executivas do cérebro, que são as funções nobres, elas precisam ser desenvolvidas, mas associadas à emoção que o límbico derrama. Isso tem sido um relato que eu tenho ouvido com muita frequência das pessoas que estão aplicando o método, que estão dentro dessa turma, né, que está se formando agora, que é justamente o quanto que foi transformador para si mesmo. O quanto eu ouço coisas do tipo: eu hoje me sinto muito mais dona de mim mesmo, dona da minha vida, dono e mais empoderado, com muito mais segurança em lidar não só com os meus filhos, assim como com outras pessoas com quem eu me relaciono. Porque o programa ele não trabalha apenas o que a gente vai precisar fazer no outro, mas fundamentalmente o que eu, enquanto coach que estou me preparando para atender crianças, preciso fazer em mim. Até para eu ser um veículo limpo e reto de aplicação das técnicas e que de fato chegue ao objetivo com a técnica e obtenha os resultados que a técnica tem para obter. Então, o programa, inclusive, tem algumas propostas de auto-coaching. Agora, no evento ao vivo que a gente vai ter dia 18, 19 e 20, a gente vai ter algumas sessões de auto-coaching. Porque se a gente não faz esse auto-coaching, se a gente não está nesse contato com a gente, dificilmente professores, pais, dificilmente coaches vão poder dar o seu melhor para desenvolver e trabalhar com a criança. Uma coisa que eu gosto de falar, que diz respeito às questões que estão levando e que estão trazendo nesse momento o método ser muito útil, é o fato de que existem algumas questões que são inerentes. Nós não queríamos que elas acontecessem, mas elas aconteceram na nossa sociedade. Nós estamos vivendo uma família que ela hoje tem uma série de outras células, ela não é mais uma célula única. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que o mundo virtual tem coisas maravilhosas. Eu acho fantástico a criança poder entrar lá e com aquele dedinho ela
faz tudo, né? O desenvolvimento psicomotor por meio dos games é excelente, o desenvolvimento cognitivo é excelente. Mas, como tudo, tem também o seu senão. O distanciamento social começou a acontecer. Hoje o que a gente assiste são recreios das escolas, em que cada criança está com seu celular ou até mandando mensagem de um coleguinha para o outro do outro canto do recreio. E não tem mais como se não se ter o celular dentro da escola. Não é por meio de uma forma coercitiva que a gente vai levar as crianças a se sentirem melhor. Não, elas só ficam raivosas, revoltadas quando algumas escolas retiram o celular na entrada da escola. Quer dizer, não é por aí. A gente precisa entender o que tem de bom dentro da relação virtual e o que a gente precisa melhorar. Porque, na verdade, o que a gente vê é que todas essas questões acabam tomando lugar quando a família não está funcionando bem. Eu costumo dizer que existe uma coisa chamada PAD, um padrão automático de distanciamento instalado. Padrão automático de distanciamento instalado foi uma coisa que eu venho percebendo há muitos anos, inclusive na minha própria família. Não pensem vocês que eu desenvolvi esse método baseado no problema alheio, não. Eu vivi situações, eu tive 3 filhos, 2 filhos de um casamento, o 3º filho veio do casamento atual com o Pedro. Então são crianças que elas vieram meio irmãos. O relacionamento dos meus 2 filhos com o meu marido, que era um relacionamento às vezes tenso. Tudo isso foi me levando a entender que não é fácil. Tem uma outra pergunta aqui. A partir de que idade se aplica o método? A partir de que idade se aplica o método? O método, ele é aplicado a partir dos 2 anos pelo pai, mãe e professor. Então, a gente tem várias formatações. Pode haver um Kid Coach preparado que orienta pai e mãe a ser o melhor coach dos seus filhos e a também os professores poderem lidar. Então, a partir dos 2 anos, a criança tem toda a condição de compreender e responder a pequenas boas perguntas, né? E a encontrar uma autorresponsabilidade. Também existe a possibilidade do próprio pai aprender isso diretamente. E a partir dos 8 anos, a criança tem condições de ser atendida no coachitório, né, que a gente chama de coachitório, que é o escritório do coach. E aí, entre a faixa dos 7, 8 anos, desde a hora que ela consegue aprender a ler com fluência, 7, 8 anos é uma boa época, que ela já está com o desenvolvimento intelectual pronto para fazer novas conexões, ampliar visões, fazer generalizações de aprendizado. Até os 13 anos, o coaching infantil se aplica, tá? Dentro do método Kid Coach, eu não digo que isso acontece sempre em coaching infantil. Dentro do método que eu criei, é desta maneira que eu vi que de fato dá resultado e já está dando resultado. No coaching infantil a gente trabalha o tempo todo a criança olhar para si, perceber em si, descobrir as suas próprias respostas. Claro, sempre parametrizado por uma questão básica que é feita logo na primeira sessão, que é a construção do objetivo em família. Não existe um objetivo que a criança construa sozinha, nem existe um objetivo que pai e mãe chegam lá pro coach assim, olha, eu quero que meu filho a partir de agora tal. Então, você não tem ideia do poder da primeira sessão, Adriana. A primeira sessão é algo tão fantástico, tão lindo, porque muitas vezes é na primeira sessão que pais e criança começam a se falar coisas que sempre quiseram se falar e não conseguiam. E ao criar esse espaço de diálogo e de conversa, há o empoderamento do pai e da mãe do seu papel e o empoderamento da criança do seu papel. E ambos têm sua corresponsabilidade no status quo daquele sistema. Eu queria responder aqui uma outra pergunta que diz assim: como aplicar o coaching em indivíduos ainda dependentes dos pais? Eu não sei que indivíduos têm essa idade, Marcília. Se são indivíduos adultos, né? É realmente fazer um processo de coach familiar. O processo de Kids Coach ele se aplica, como eu disse agora a vocês, dos 7 aos 13 anos. Agora, uma coisa que essa pergunta da Marcília
me faz pensar e que sempre me trouxe bastante reflexão é o seguinte: se eu não fizer o que eu preciso fazer hoje pelas crianças, sejam eles meus alunos, meus filhos, crianças que eu sou cuidadora direta, responsável por eles, se eu não der a eles o que eu preciso dar nesse momento, se eu não der a eles o tempo que eu preciso dar nesse momento, eu precisarei dar tempo a eles para o resto da minha vida. E eles se tornarão indivíduos dependentes de mim para sempre. Se eu quero gerar autonomia nos meus filhos, se eu quero gerar família reunida à minha volta, eu preciso começar a trabalhar isso agora. Um exemplo interessante que aconteceu outro dia foi uma aluna me dizer assim: com a minha filha funciona super bem, ela assiste televisão, e enquanto ela assiste televisão, ela joga game, ela almoça. Graças a Deus que pelo menos ela almoça desse jeito. Eu falei, bacana, se isso está funcionando, bacana. Eu só queria te fazer uma pergunta. Quando você olha para frente na sua família, como é que você visualiza a sua família? Aí ela me disse: eu quero ter uma família reunida, todo mundo junto. Aí eu perguntei para ela: como é que você faz a passagem entre uma criança que assiste televisão separadamente da família na hora do almoço, cada um no seu canto fazendo o seu trabalho? Como é que faz a passagem disso para a família reunida que você quer ter? Aí ela parou e reparou: realmente, hoje funciona para alimentar, mas eu quero algo maior, então vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar nessa direção para que algo maior aconteça nessa família. Os ganhos das famílias são fantásticos. A gente tem tido situações assim tão lindas, porque hoje a gente já pode dizer que a gente já impactou mais de uma centena de famílias por meio da atuação do Kids Coaching, seja individual, na própria família, ou seja com crianças que já estão sendo atendidas, ou em escolas onde eu diria que mais de 2 centenas de famílias já foram impactadas. Mas eu me lembro de um caso muito interessante, que foi o pai que ele tinha um relacionamento com a filha, até era um pai que tinha um relacionamento bem saudável, mas ele tinha assim, uma posição muito firme, muito de cobrança, de exigência de comportamento, exigência de notas. E a criança foi se empoderando ao longo do processo e teve condições de falar para o pai coisas do tipo: o pai morava numa outra cidade, mas era um pai atuante, ele não era um pai distante, embora morasse numa outra cidade. Então ela resolveu convidá-lo para um jantar. E aí foram os dois para o jantar. No meio do jantar, ela se preparou durante o método para ter uma conversa com o pai dela, né? E aí ela disse assim para o pai: olha, pai, eu quero falar algumas coisas para você. A primeira delas é que eu sou muito feliz com a minha nota 8 que eu tiro. A outra coisa que eu quero te dizer, pai, é que eu não sou sua funcionária. Você às vezes fala comigo como você fala com seus funcionários. A pessoa tem 10 anos de idade, presta atenção. E aí, nesse momento, o pai, e ela falou isso com muito respeito, não foi de uma forma grosseira, porque ela treinou, ela descobriu que não era para ela sair gritando, nem também para ela ficar calada sentindo isso tudo. Foi tão lindo a relação desse pai com essa filha, e esse pai, então, não que ele tenha voltado ao casamento com a ex-esposa, mas a relação dele com essa ex-esposa passou a ser diferente. Gente, a gente não tá aqui para ser purista, de achar que... Mas o fato é que pai e mãe, estejam juntos ou separados, serão pai e mãe para sempre. E precisam encontrar uma forma positiva, saudável, de continuar lidando com as situações que não são fáceis, que é o novo casamento, é o novo filho que nasce. São as novas células familiares. Então a família tem muito a adquirir com o método e a transformar a relação dentro de casa, com o irmãozinho. Então a gente precisa justamente ajudá-los a descobrirem o que elas são e não serem simplesmente modelos reprodutivos de pai e mãe da escola,
mas elas serem os seus próprios modelos com referências positivas de pai, mãe, escola, é claro, mas criando sua própria maneira de ser e ao mesmo tempo não precisando ser um deseducado e um grosseiro, dizendo eu sou o que sou e as pessoas têm que me aturar, como infelizmente a gente tem assistido muitas crianças que estão vivendo uma posição de autossuficiência, de arrogância, e por isso elas são as que costumam fazer o bullying em outras crianças. Não é disso que a gente está falando, é de uma habilidade de desenvolvê-los de uma forma hábil socialmente, em que elas se posicionam e ao mesmo tempo são afetivas e carinhosas, porque sem afeto e carinho elas não são felizes. Nenhum de nós sem afeto e carinho consegue ser feliz. Tem alguém me perguntando aqui se pode ser aplicado em TDAH e autista. Duas perguntas. O coaching, independente de ser kids coaching ou o coaching para adultos, o coaching ele não trata, ele lida com as situações de rotina e tira a pessoa do ponto A e leva para o ponto B. Se há algum tipo de deficiência, de disfuncionalidade, precisa ser procurado um profissional de saúde adequado, apropriado. No entanto, eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das validadoras, eu não sei se ela hoje está no webinário, a Natália, e ela me autoriza a falar isso, por isso eu vou contar. Ela tem 2 filhos e um dos filhos é autista. E ela tem utilizado informalmente, como ela é uma kid coach, ela tem utilizado informalmente a abordagem kid coaching com ele e não soluciona. Ele tem que ser acompanhado por um psicólogo, ele tem que ser acompanhado por um psiquiatra, enfim, mas ela tem tido um ganho muito acelerado na abordagem que ela tem dentro de casa com o Kids Coach. Então ele não trata, nem é com essa função. O método não foi construído para atender disfuncionalidade infantil, mas para lidar com as situações de rotina. Eu não posso afirmar que o método soluciona esse tipo de problema, mas é um excelente coadjuvante aos tratamentos formais, viu? Alguém me perguntou se na escola tem espaço para o Kids Coach. Eu já perdi aqui a pergunta, mas eu li. O mercado é imenso. Quem me perguntou, eu não me lembro agora, mas eu passei por essa pergunta. O mercado para a escola é imenso. Hoje a gente tem uma grande quantidade de escolas que já estão contratando um Kid Coach. E o Kid Coach ele não tira o papel do psicopedagogo, nem do psicólogo. Ele é um complementar porque o resultado é muito rápido e ele trabalha muito rapidamente as questões que dizem respeito à situação que acontece ali na hora. Então, por exemplo, uma criança brigando com outra no recreio. O Kid Coach chega ali e rapidamente ela interfere, como já aconteceu. A gente tem um caso desse. E foi muito interessante que essa Kid Coach estava lá nesse dia apenas fazendo a apresentação do método para a diretora. Quando começou uma briga no recreio, ela pediu licença à diretora, foi até os dois e fez uma abordagem coach. E a briga acabou na mesma hora. A diretora falou assim: eu quero contratar isso, eu não sei o que você fez, mas eu quero esse negócio aqui dentro. Existe uma outra Kid Coach que está atendendo em Petrópolis, que é a Camille, e que também tem tido muitos resultados na abordagem com professoras. Às vezes uma professora já está tão cansada de ter feito tanto curso, tanta coisa, e não consegue botar aquilo em prática e aquilo não sai, fica tudo na teoria, porque quando ela vai botar em prática ela não vê. E aí quando essas professoras começam a utilizar a abordagem de coaching infantil dentro da sala de aula, as coisas mudam. E aí tem um caso muito emblemático que foi uma professora que resolveu realmente aplicar o método. Então ela não estava conseguindo dar o conteúdo, ela chegava em casa muito cansada, a voz enrouquecida, estressada, que é o que acontece, as crianças num barulho sem fim, com falta de atenção e tal. E aí ela chegou num dia ela chegou na turma e falou assim: olha gente, eu tô com conteúdo atrasado, eu não sei o que fazer, o que vocês me propõem? Aí ela usou a abordagem certa. O que as crianças responderam? O tradicional, o pensamento reprodutivo que elas estão habituadas, e disseram assim: bota fulaninho para fora de sala, chama o pai de fulaninho para conversar. E aí eles foram falando tudo que sempre a escola já fez. E aí, porque é o pensamento reprodutivo.
E aí a professora virou para a turma e falou assim, ainda numa abordagem coaching: mas escuta uma coisa, não é isso que eu venho fazendo? É. E deu certo? Não. Então o que a gente poderia fazer que daria certo agora? Aí as crianças começaram a pensar coisas novas. E olha só que sacada incrível que essa turma teve, gente. Eles sugeriram que ela desse o conteúdo por 1 hora seguida e eles ficariam em silêncio. E aí, quando ela completasse 1 hora, ela desse 5 minutos para eles fazerem bastante bagunça. Isso está super funcionando! E ela está conseguindo avançar no conteúdo. Agora, o mais bacana é que eles propuseram alguma coisa que é absolutamente apropriada ao cérebro infantil. O cérebro infantil funciona exatamente 1 hora, consegue funcionar muito bem aprendendo conteúdo, depois precisa de um estresse, precisa fazer uso de outros neurônios e outras sinapses, senão fica exausto mesmo. Então isso foi muito bacana isso. O coaching informal, ele é aplicado no dia a dia, num bate-papo no play, num bate-papo na festinha que pai e mãe têm, é uma abordagem Kid Coaching e que a professora também tem na sala de aula. O Kid Coaching é uma abordagem, quando ele é informal, é uma abordagem. Quando ele é formal, ele é composto de sessões estruturadas, conduzidas, são 10 sessões a princípio, conduzidas por um profissional chamado Kid Coach, que ele tem todo um preparo para conduzir. E essas sessões são conduzidas, em algumas são com a família inteira, outras são só com as crianças, com a criança, e outras são só com os pais. Então, o Kid Coach preparado, ele está pronto para ajudar o pai a ter uma abordagem de coaching informal, o professor a ter uma abordagem de coaching informal, e ele está preparado a conduzir sessões estruturadas de coaching informal. O pai e a mãe que querem adquirir o programa, eles podem só usar a parte da abordagem informal, que tem todo um passo a passo, tem as técnicas, tem tudo que ele pode fazer sem ele precisar sentar para conversar. Simplesmente num bate-papo, ele vai aplicar uma técnica, ele vai aplicar uma pergunta. A mesma coisa feita pelo professor. Aqui alguém me pergunta se o Kid Coach qual é a diferença entre o Kid Coach e o conselheiro. O Kid Coach ele não aconselha. O Kid Coach ele não sugere, ele não propõe. O Kid Coach, ele, por meio de boas perguntas e técnicas específicas do método, ele leva a família, a criança, a encontrar a melhor resposta que vai funcionar melhor para aquele sistema familiar. O que também nos distancia, e eu gosto de esclarecer isso, de tudo que se possa pensar em termos de Super Nanny. A Super Nanny eu não tenho nada contra, mas não tem nada a ver com o Kids Coach, tá? A Super Nanny ela vai para dentro de uma casa e ela sugere o que tem que ser feito. O Kids Coach não sugere. O Kids Coach ele ajuda a família a encontrar a sua solução, que é única, que é exclusiva, que vai funcionar exclusivamente para aquela escola, para aquele sistema familiar, para aquela criança, porque tem uma cultura que precisa ser respeitada, tem valores daquela família que precisam ser respeitados, entendidos, compreendidos, que não vai funcionar para aquela família daquela maneira diferente da família tal. É o ganho para a criança, é o ganho para a família, é o ganho para o coach, é o ganho para a escola. A gente tem quatro grandes abordagens. O ganho para a criança é definitivamente ela ter um relacionamento diferente com ela mesma, com os amigos, diferente com os pais. A família se reconecta, então a criança se sente mais amada, mais querida, mais inserida naquele contexto, principalmente se são famílias de novos núcleos, tá? O grande ganho para a criança, além disso, é o empoderamento e a autoestima aumentada. Ela se sentir realmente assim, pronta para lidar com as dificuldades e conseguir se posicionar
falar o que ela pensa e, ao mesmo tempo, falar de uma forma tranquila, afetiva. Os ganhos para os pais, principalmente, é que eles consigam, hoje, dentro de uma rotina ensandecida pelo ganha-pão, pelo posicionamento, pela corrida do mundo, consigam ter uma qualidade de abordagem que ela pode fazer na vinda da escola para casa. Tem um material que eu disponibilizo, que está disponível lá no Kids Coach, lá na página do Kids Coach. 20 perguntas para você fazer para o seu filho no caminho da escola para casa. Porque normalmente o pai faz aquela pergunta assim: e aí, filho, tudo bem? Aí ele responde: legal, pai, tudo bem. E acabou. Aí cada um pega seu celular e aí pega o engarrafamento, ou ficam ali em silêncio, ou ficam ouvindo uma música. Os pais que aplicaram esse material de 20 perguntas estão encantados com os resultados. São perguntas simples, mas que fazem toda uma diferença numa abordagem de... Isso é o coaching informal. Então, os benefícios para os pais são tranquilidade, sair daquela sensação de culpa, de que eu não estou fazendo o meu melhor, que eu não estou dando o meu melhor. Você está dando o seu melhor e você ainda pode dar o seu melhor ainda só na qualidade. Enquanto os pais, às vezes, estão presentes dentro de casa, até o caso do Marcelo Karpilovski, ele dá até um testemunho, um case que está lá no site do Kids Coaching. Ele estava presente em casa, mas ele estava ausente. Então, você estar presente não significa estar fisicamente presente. Então, os ganhos para os pais são fantásticos, porque eles começam a se sentir pais de verdade, o que eles sempre quiseram e que por alguma razão não estavam conseguindo. Tem aquele padrão automático de distanciamento instalado, sabe? Que é aquela coisa de... É comum ficar todo mundo em silêncio. Aliás, é um troço assim pra gente perceber. A família muito silenciosa é uma bandeira vermelha, porque é preferível uma família que fala e às vezes sai um grito, um conflito, do que a família silenciosa. Uma família que está a ponto de explodir, sabe? A ponto de estar em cima de um barril de pólvora. E aí tem outro sintoma muito sério, que é a família que é silenciosa e quando fala é para guerrear. É para entrar numa batalha sangrenta. E quando eu falo sangrenta, gente, não é arrancar sangue, né? É sangrenta emocionalmente falando, né? E o grande ganho para os professores, para os coaches para os coaches ou quem quer ser coach infantil, é um manancial, um oceano azul de oportunidades, porque a demanda é muito grande. Como a sociedade está multifacetada, está de múltiplos estímulos, então tem muito pai, muita escola, muita criança precisando de ajuda. E o Kid Coach bem preparado vai ser essa grande ajuda. Nem sempre o coach que fez a sua formação está preparado para atender o nicho infantil. Precisa de técnicas específicas, de conhecimentos específicos, e o programa vai te dar isso, tá? O grande ganho para o coach ou para quem quer ser coach é exatamente você ter um manancial de oportunidades, que é um nicho inexplorado. Agora, eu costumo dizer assim, olha, não vem para esse nicho só para você ganhar dinheiro. Você só pode ganhar dinheiro nesse nicho se você realmente amar trabalhar com criança, amar trabalhar com família, amar trabalhar com essas dificuldades da rotina familiar e infantil. O oceano é azul, o mato é verde e alto, mas só venha se realmente isso te encantar. Você não precisa ser coach para você entrar dentro do programa, você não precisa ser psicólogo, você não precisa ser fonoaudiólogo, você não precisa ser da área de humanas, você só precisa querer aprender e estudar. O método requer que você se dedique, estude, aplique, faça os exercícios propostos para que de fato você se transforme num Kid Coach, né? E os ganhos para a escola são fantásticos. Desde aumento de matrículas, né, que é um bom indicativo, a grandes quantidades de crianças mais felizes, brigando menos, mais atentas, fazendo mais os deveres,
Pais vindo na escola querendo saber o que está acontecendo. Essa daí é a realidade que a gente tem vivido. O pai vem na escola para perguntar: o que está acontecendo? Que o meu filho está mais desenvolto que meu filho aprendeu a ler, não estava aprendendo a ler, a escrever. O que aconteceu? O que vocês fizeram? Então, professores mais felizes, conduzindo aulas com maior tranquilidade, fazendo condução de reuniões com os pais de maior produtividade. Então, isso tudo tem sido os ganhos efetivos. Essa questão é muito bacana porque, nossa, como eu tinha esse receio de por um método, botar um método, um programa no mundo online e as coisas não funcionarem da forma que eu gostaria. E aí a minha surpresa, que eu fiquei muito feliz com essa turma que já aconteceu, é que dificilmente, gente, uma turma que fosse acompanhada dentro de uma sala de aula teria tanto crescimento quanto teve, devido à quantidade de webinários de mentoria de implementação que eu criei. Então a gente tem um acompanhamento por WhatsApp diário. Tudo que a pessoa não entendeu, ela pergunta, a minha equipe está o tempo todo respondendo, eu estou o tempo todo respondendo. E isso, olha, dificilmente você teria dentro de uma sala de aula. Porque você vai para dentro de uma sala de aula, você tem uma aula e vai embora para casa. Quando você vai estudando, você vai vendo as dúvidas, você vai aplicando. Tem uma pessoa que está um pouco mais adiante no conteúdo, tem outra pessoa que está mais atrasada. A que está mais adiante faz perguntas que ajudam a que tem mais atrasada e por aí vai. Você só precisa ter internet. Você tem uma internet, você consegue baixar. E a gente fez uma coisa muito legal, gente, que foi assim. Tem o vídeo lá e também tem o áudio do vídeo. Porque às vezes a banda para você abrir o áudio é sempre mais rápida do que o do vídeo. Então, às vezes você já até viu o vídeo, mas quer reouvir. Aí você está no trânsito, você vai ouvindo. Isso tudo facilitou muito. O programa é todo online. A pergunta aqui, a distância é... E uma outra coisa que eu disponibilizei também foi um cronograma para cada módulo que ajuda muito a você organizar seu estudo, sabe? Isso facilitou muito a vida das pessoas. Como eu ofereço o Kids Coaching nas escolas? Gente, existe um módulo que é um módulo só para você trabalhar com escola. Então aí você tem que entrar lá no módulo e ver lá, mas tá tudo super mastigado. Tem até um filminho para você chegar na escola, abrir o seu computador e mostrar, o filminho já está pronto para você fazer a sua apresentação. Tem certificado sim e tem mais do que certificado. Tem o certificado, que para isso você precisa ter um número X de aulas que você tenha assistido e de webinários que você tenha participado. Mas tem o selo de habilitado no método. Para você ter o selo de habilitado no método, basta você ter atendido 3 pessoas e comprovar atendimento. Então, os pais vão assinar. E aí, gente, é muito legal, porque a pessoa que tem o selo de habilitado, ela não só tem o direito ao selo, como também a participar do site do Kids Coaching e ser uma pessoa, uma vitrine para que ela se exponha na sua cidade. Então, se alguém quiser encontrar um Kids Coaching em Cascavel, e a Dariane está lá em Cascavel, estou só dando o exemplo dela, vai entrar lá e vai achar Dariane em Cascavel. Então, mas isso só para os habilitados. Os habilitados, eles vão ter um estágio. Gente, eu fui mais criteriosa no que diz respeito a habilitar, e porque o estágio realmente te dá condição de você ser um certificado nosso e alguém que eu indico que possa atender uma criança. A gente tem que compreender que atender pessoas é uma coisa muito séria e atender crianças é mais sério ainda. Então, esse cuidado meu, da sua formação, essa minha proximidade, é muito nesse sentido de dar toda uma qualificação e uma condição especial para você. A próxima turma abre agora, dia 7, e se vocês quiserem, vocês têm condição de receber as informações em primeira mão, é só entrar na lista VIP.
Vão ter uma série de bônus, bônus incríveis, maravilhosos, que também você vai ter. Como acessar esses bônus aonde, hein, Pedro? Para as pessoas saberem do bônus? Vai estar lá na página, na hora que a pessoa fizer, a gente for... Tô perguntando aqui ao meu apoio, gente, meu sócio, meu apoio aqui. Isso. Na segunda-feira vai estar lá na página. Segunda-feira, você na página, quando você for entrar para adquirir o programa, você vai ver todos os bônus. Eu vou falar por alto aqui alguns bônus que eu considero sensacionais. Os bônus principais que a gente está oferecendo é, primeiro de todos, o melhor, que é você poder participar de um evento ao vivo com os ícones do coach, os ícones da psicologia, fazendo oficinas, tendo experiências fantásticas. Não é um encontro de teoria nem de palestras, é um encontro de práticas, de oficinas, em que você vai viver oficinas de gestalterapia, oficinas de auto-coaching, oficinas de rompimento de crenças limitantes, oficina para você identificar e construir sua criança interior, oficina de brincadeira, oficina de palhaçaria. São oficinas incríveis. Vão estar presentes os ícones do coaching que você já conhece, ou se não vai ter oportunidade de conhecer, que é o Jerônimo, a Adriana, o Bruno Juliano, o Hilton Neto, e um monte de pessoas bacanas, Maurício Sampaio, a Caroline Calaça, Marcelo Singolani, e com direito a trazer um acompanhante. As 100 primeiras inscritos vão ter direito a trazer um acompanhante por um preço irrisório, um valor irrisório. Esse evento ao vivo para essa turma acontecerá em junho de 2017. E se você quiser, você pode antecipar para participar do evento que acontece agora esse ano, dia 18, 19 e 20 de novembro. Então vai ter um evento que aí você pode se programar com calma para 2017. Mas se você tiver agenda, disponibilidade e você quiser, você ainda pode ingressar pagando uma taxa irrisória simbólica que você vai ver lá no site do Kids Coaching. Outro bônus fantástico são as 150 primeiras pessoas vão ter oportunidade de ganhar um livro chamado Cérebro da Criança, onde a gente tira muita coisa e te ajuda muito a entender melhor o funcionamento e as pesquisas mais recentes que estão sendo feitas em neurociências sobre o cérebro infantil. Outros bônus são aulas com pessoas incríveis, neuropsicólogos. Tem uma aula fantástica que fala dos esquemas remotos desadaptativos que determinam as crenças limitantes. É toda uma teoria da década de 90 do Jung que traz assim todo um conceito interessantíssimo. Você vai ter um bônus que vai ser uma aula com a Vânia Troiano sobre comunicação não violenta, todo o conceito do Marshall Rosenberg aplicado a crianças. E por aí vai, tem vários bônus fantásticos que você vai receber. E a Adri ainda vai dar esse bônus aí fantástico também, né? Qual o valor? As pessoas estão perguntando aqui qual o valor. O valor você vai encontrar lá no Hotmart, mas o valor é R$ 3.997 e você tem formas de você pagar isso em várias vezes, em 12 vezes, enfim. Você tem várias opções, tem boleto, tem várias opções que você pode fazer o pagamento. Isso tudo você vai encontrar com toda clareza quando você entrar no dia 7 no Hotmart, entrar também no Kids Coach para adquirir o seu programa. Com garantia de 30 dias, ou seja, você entrou lá, não era exatamente o que você queria, não se identificou, não tem problema nenhum, a gente continua amigo e você simplesmente devolve, o seu dinheiro vai ser devolvido sem problema algum. A gente confia tanto no método, a gente confia tanto no que a gente está te oferecendo, que a gente te dá uma garantia de 30 dias para você transitar, e em 30 dias você vai receber uma boa quantidade de módulos para você conhecer. Você vai ter um webinário nesse meio tempo e se não gostar, não tem nenhum problema, a gente continua amigo e a gente te devolve numa boa, sem questionar por que você não quis. A gente tem para os 100 primeiros a vaga para o acompanhante também, tá? Todos têm direito a participar do evento pagando uma quantia irrisória.
Mas os 100 primeiros podem levar um acompanhante. Tem algumas pessoas ainda em dúvida aqui sobre a questão da data do programa. Gente, deixa eu esclarecer isso. O programa ele é totalmente online e tem alguns dias que são dias em que você tem ao vivo. Mas o programa ele é totalmente online, são videoaulas e ao longo de 3 meses você consegue adquirir todo o conhecimento e estar proficiente o suficiente para atender se você quiser ser um Kid Coach. E desde as primeiras aulas você já tem uma abordagem coach em casa e na escola, tá? Então ele é totalmente online e tem 3 dias de encontro ao vivo. Mas esse encontro ao vivo ele é uma complementação, ele não é o programa, ele é uma complementação do programa. Ele é um encontro que vai acontecer em junho, no ano que vem, e ele está embutido no teu programa. Então você não paga por esse programa, ele já está incluído aqui no seu programa. Uma outra pergunta é, quanto tempo leva? A inscrição é só dia 7? Dia 7 começa assim. Dia 7 às 9 horas nós vamos abrir as inscrições. kidscoaching.com.br kidscoaching.com.br, gente. kidscoaching.com.br. Você entra lá no dia 7 às 9 horas, as inscrições já estarão disponíveis e todas as informações sobre bônus e tal. A gente vai mandar às 8 horas, né, Pedro? Vai um e-mail, às 8 horas vai um e-mail com todas as informações, com os bônus, com tudo isso, tá? É bom a gente esclarecer. Em 3 meses você realmente, se for seguindo a sequência de estudos proposta no cronograma, em 3 meses você tá com o seu programa ali totalmente adquirido. Congelou aqui, deixa eu ver quem mais. Qual é o endereço do site? Já deu, vou dar de novo. Gente, você pode estar em qualquer canto do mundo. Hoje nós temos um aluno que estuda da Espanha, um aluno que estuda da Polônia e um aluno que estuda de Hong Kong. Então você pode estar em qualquer canto do mundo que você tem acesso. Você só precisa ter uma internet. E uma internet que nem precisa ser tão maravilhosa assim. Porque se você não conseguir acessar os vídeos, porque a sua internet está mais ou menos, você consegue acessar os áudios, os PDFs, os slides de todas as aulas, você vai ter tudo isso à sua disposição. Gente, ainda tem alguma pergunta que vocês gostariam de saber? O pessoal aqui está dizendo, o pessoal que já é Kid Coach, está aqui comentando o quanto que foi bom, as coisas que já aprenderam e tal. Meninas, muito obrigada pelo ótimo webinar, amei esse encontro e podem ter certeza que farei, pois a minha prática profissional bacana. Gente, valeu a pena esse encontro? Quem puder, coloca aí uma palavra do que adquiriu, do que concluiu, do que trouxe de útil, de interessante para você. Como posso oferecer o Kids Coach nas escolas ainda esse ano? Alessandra, esse é um momento excelente da gente oferecer o Kids Coaching, porque as escolas nesse momento estão fazendo seus planejamentos estratégicos para 2017. Essa é uma ótima hora para a gente fazer a oferta do Kids Coaching. Eu já sou coach e já te sigo, porém tem várias amigas professoras que querem fazer também. Como vender? Gente, quem quer ser afiliado precisa ser 2 coisas. Ou já ser meu amigo, eu conhecer, e aí vai entrar no Hotmart, eu vou ver seu nome, que nem a Adri. A Adri entrou lá, eu sabia que era Adriana Marques, eu imediatamente autorizei tantos outros amigos nossos. Ou então você colocar no Hotmart suas informações de telefone, e-mail e contato e atender quando eu ligar. Porque aí a gente vai fazer um Skype, eu vou te conhecer, a gente vai ver se tem proximidade de entendimento sobre o que é o seu interesse, o meu interesse, e aí eu vou te afiliar com certeza, havendo congruência de propósitos nossos, né? Mas eu preciso do seu contato, do seu telefone. Às vezes a pessoa não coloca no Hotmart o telefone, quer se afiliar, mas eu não conheço, não sei o nome, acabo não conseguindo contatar, não consigo afiliar você, ok? Por quanto tempo temos direito ao acesso? Por 1 ano. Excelente pergunta essa, Maria. Por 1 ano você tem acesso à sua área de membros para poder fazer o estudo, sendo que em 3 meses você tem condição de estudar todo o conteúdo, tá?
excelente, muito conhecimento, muito esclarecedor, valeu muito a pena, obrigada, obrigada. Muito obrigada a vocês por terem estado e vamos nos encontrar. Tem uma vaguinha esperando você aqui do lado de cá para você começar a estudar, eu poder começar a te acompanhar e você fazer grandes mudanças, transformações na sua vida, na vida do seu filho, das crianças que você for atender e dos seus alunos. Gente, show, maravilha, adorei estar com vocês. E a gente continua trocando e manda e-mail, entra lá na Kids Coach, coloca alguma dúvida que eu não respondi, coloca algum comentário que eu tô respondendo todas as dúvidas. É só você entrar lá no Kids Coach, embaixo você tem um lugar para você colocar um comentário, uma dúvida, um questionamento e eu tô lá respondendo diariamente das dezenas de comentários que estão chegando lá. Gratidão a todos vocês, queridos. Fiquem bem. Beijo, pessoal!